Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. Agora, mas pra gente começar então, vamos começar falando de Rafinha, de repente, acho que é um bom tema, né, Senna? Informação do André Hernan, parceiro, já esteve no Arquibancast aqui conosco também, de que o Rafinha quer continuar para 2025, e ele fala, após um jogo que ele foi bem, não vou lembrar de cabeça o jogo que ele falou isso na Zona Mista, que de fato ele já perdeu boa parte do ano por estar machucado, que quem sabe ele não poderia estender mais 6 meses, mais meio ano com o São Paulo de vínculo, e que é uma conversa muito tranquila. Então, o que ele decidir, ele informa a diretoria e não vai ter maiores problemas, então, para saída ou permanência, e sai a informação, então, que ele quer continuar jogando em 2025, então tem uma forte tendência de que ele, de fato, estenda o seu contrato com o São Paulo por pelo menos 6 meses. Ele teve convites aí do Jorge Jesus, Felipe Luiz, para ser parte da comissão técnica, ser auxiliar técnico, mas ele quer mais meio ano aí, pelo menos, jogando, Senna. É difícil a gente lembrar qual jogo ele participou da Zona Mista. Uma coisa a gente não pode dizer do Rafinha, que é um cara que se esconde. Quando ele tá em campo, toda vez que ele joga, ele aparece na Zona Mista. Quase sempre é um jogador carta marcada. Sempre, cara. É impressionante. Batem cartão, né? E eu acho que o Rafinha foi um cara que deu, entre aspas, sorte. Lógico que nenhum companheiro torce pelo mal do próximo, né? Sim. Mas ele deu a sorte do Moreira ter acontecido aquele episódio do jogo do Cruzeiro, não ter tido sequência, e o Igor Vinícius perdeu grande parte da temporada, caiu no colo dele a posição praticamente, né? Acho que nem ele esperava que tivesse que jogar tanto, né, no ano também, é igual o caso do Luiz Gustavo, né? Mas esse lance do Rafinha aí, da declaração dele, não parece aquela coisa de quem passou pela pandemia? A gente tava falando de uns episódios pré-pandemia. Tipo, não, cara, teve a pandemia, não vivi, então não vou considerar. O Rafinha tinha considerado a aposentadoria, agora ele veio com esse discurso meio assim, tipo, eu não joguei, vou estender mais um pouco. É, né? A segunda adiada que ele dá, né? Ele já era um cara que já era cotado a se aposentar já ao final da última temporada, estende por mais essa temporada, então joga mais um ano. Deu uma empolgada nele. Exato, acho que empolgou um pouco ele de jogar Libertadores, aquela ambição, e aí pode ter um lado também, não sei se o senhor Kaique concorda, de assim, querer parar no momento bom, né, porque esse momento que ele vai aposentar, entre aspas, não seria um momento legal, não é um momento vitorioso, de glória pro de repente Rafinha, um título paulista para exato, no meio do ano. Pode ser, então acho que ele poderia pensar em algo assim, ou, enfim, bons resultados, bons jogos, e aí ele para. Então, acho que vai depender muito também do que o São Paulo vai conquistar durante aí os próximos meses para ele conseguir essa aposentadoria. Eu acho que pro São Paulo em si, e aí entra um pouco do aspecto crítico, e eu acho que não tem nenhum problema falar isso, que de fato, eu acho que o São Paulo deveria olhar para frente, deveria pensar em novos nomes, de repente ter ele como um reserva, ter ele como um cara de elenco para ajudar, mas assim, olhar para outras opções. Moreira, propriamente, é um bom lateral, técnico, mas tem uma parte física, tem a questão do jogo ali, que eu não acho que seja uma coisa também que tem que tirar o moleque por isso, mas ok. Aspecto físico me preocupa muito. E o próprio Igor Vinícius também, né? Aspecto físico também, dele também preocupa de certa forma. Então, pra mim, o São Paulo tem que contratar com certa urgência pra direita aí pra próxima temporada, porque acho que a gente tem 3, mas se for olhar mesmo pra quem pode jogar uma temporada cheia, acho que a gente não tem 1, né? E não dá pra correr o risco, né, Kaique, de ter o Orejuela treinando lá e de repente sobrar pra ele, né? Pelo amor de Deus. Não há informação, achismo total. O que eu penso a respeito dessa vontade também do Rafinha de permanecer. A questão da limitação financeira que o São Paulo vai ter. Algumas posições o São Paulo vai ter que buscar, e talvez a lateral direita, por ter hoje 3 nomes, talvez seja uma posição que o São Paulo não saia desesperado no mercado. E até para o Rafinha, talvez o pensamento dele seja a minha permanência, o São Paulo não vai mexer na posição, não vai contratar ninguém para a posição. A minha permanência, apesar da idade, vai fazer com que eu tenha a oportunidade de jogar, até porque hoje o Moreira é uma carta, entre aspas, fora do baralho, só tem o Igor Vinícius e o Rafinha ali para revezar de posição. Talvez seja o pensamento dele, de ser esse reserva imediato, exercer uma liderança ali no elenco, para quem sabe pelo menos mais metade da próxima temporada, apesar de achar que não faz muito sentido ficar por metade só da temporada, né? Porque metade da temporada você tá ali no meio de Copa do Brasil, no meio de Libertadores, podendo afunilar a situação e você sair, de repente, no meio de uma situação que pode ser desenvolvida e pode chegar até a uma questão de título, né? De repente, esse é o pensamento do Rafinha. E até no Papo com o Sá teve uma polêmica, né, no corte que a gente fez quanto aos laterais, porque eu falo que na esquerda tem que contratar também, porque o Jamal, embora ele seja um cara que ainda
tá aí há pouco tempo, vai precisar de mais tempo para ter uma adaptação, o cara veio de outra cultura, tem poucos meses, tem 4, 5 jogos pelo São Paulo, e a impressão inicial de fato não foi muito boa por parte dele, acho que não dá pra você jogar a próxima temporada no colo do Jamal Lewis pra esquerda, porque o São Paulo não tem mais um cara dessa posição, aí seria Jamal e enfim, Patrick, que aí eu acho que a gente não tem também muita segurança em, assim, nenhum dos dois. Aí falaram, pô, mas tá fazendo com o Jamal igual fizeram com o Alan Franco, de que é um cara que teve poucos jogos, estão queimando, já pintaram que não presta. Mas acho que o Alan Franco teve uma situação pra ele jogar que ele não era primordial pra zaga, ele era uma opção dentre outras opções. E aí ele foi jogando, foi ganhando confiança, não saiu mais e hoje é uma grata surpresa da temporada. O Jamal não, ia cair no colo dele 100%, assim, ele mal, ele bem, ele ia ter que jogar todos os jogos, né? Então, eu acho que cria uma urgência de você buscar no mercado um nome pra esquerda rápido. Demoraram 9 meses pra parir Jamal Lewis, né? Então, vamos ver como é que vai ser agora essa próxima gestão. A lateral esquerda é tão preocupante que você passa a ter a opção, o Lisieiro, que não é um cara da posição, que quando... eu fiz a pergunta pra ele, né, só, enfim, Sim. Esse parênteses lá, em Criciúma ele falou que vai usar mais vezes, então ele deixa muito claro que o Lisieiro, talvez na sucessão, é visto como um cara de posição pela lateral esquerda. Né? Até quando o Lisieiro voltou, né, a informação que a gente tinha é que ele seria testado na lateral esquerda, o Zubodia gostou do que viu quando deu oportunidade para ele no meio. Mas, por exemplo, você ter como opção o Lisieiro que não é da função, ou o Michel Araújo, mostra que, cara, você tá no desespero, precisa urgentemente contratar alguém da posição. E se não contratar pro começo do ano, é uma das grandes vergonhas que a diretoria vai passar de novo em cima da mesma posição. Como o Gabi falou, 9 meses para trazer o Jamal. E que acontece de uma certa forma na direita, né? Porque se a gente for ver, o Ferrarese sendo um cara que também assume a lateral direita muitas vezes, mostra a gravidade dos problemas das laterais do São Paulo, né? No lado direito, por exemplo, o Moreira entrou em desgraça com o Zubeldia desde aquele jogo contra o Cruzeiro, né? A gente ficou aqui tentando imaginar se era isso mesmo, se não era, se de repente não era só um achismo, mas parece que ali queimou o filme. Né? E aí tem as lesões. O Igor Vinícius perdeu uma parte da temporada por lesão. O Rafinha, mesma coisa. Então a gente ficou com a lateral direita sempre meio capenga ali. E o Ferrarese surgiu como opção, cobrindo bem até, né, em alguns jogos. Mas a gente tem que lembrar que é um improviso, né? Não dá para tratar como solução. E na esquerda tem isso de novo. Se o São Paulo, tomara, né? Batendo na madeira, se classifica para Libertadores, mesmo que seja na pré ou na fase de grupos, é muito difícil a gente imaginar que o São Paulo possa jogar uma Libertadores só com o Patrick de reserva na lateral esquerda, né? Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do Arquibancada. Isso aqui é só um trechinho. Para você assistir tudo e participar, vai no ao vivo, clica nos links aqui na descrição.